Olhe para o céu noturno. O que você vê? Milhares de estrelas, como pequenos diamantes espalhados por um tecido de veludo preto. Cada uma delas, uma fornalha ardente. Uma bola colossal de gás alimentada por fogo nuclear. Mas o cosmos guarda segredos muito mais dramáticos do que esses pontos cintilantes de luz. Segredos de objetos celestes tão brilhantes que ofuscam galáxias inteiras. Segredos de um poder inimaginável, capaz de forjar os elementos que compõem nossos próprios corpos. Estes são os segredos das supernovas. As supernovas não são apenas o fim da vida de uma estrela. São motores cósmicos da criação, semeando o universo com os blocos de construção de planetas. Sua luz ecoa por distâncias inimagináveis, carregando consigo sussurros dos primeiros momentos do universo. Entender uma supernova é entender o próprio tecido da existência. Imagine uma estrela, milhões de vezes maior que o nosso Sol, chegando ao fim de sua vida. Seu núcleo, antes uma fornalha de fusão nuclear, começa a esfriar. A gravidade, essa força implacável, toma conta. A estrela colapsa para dentro, uma implosão catastrófica. O resultado? Uma supernova. Por um breve e glorioso momento, a supernova brilha mais forte que 1 bilhão de sóis. Ela libera uma onda de choque que rasga o espaço, espalhando os restos da estrela pelo cosmos. Isso não é simplesmente destruição, é transformação em grande escala. Cientistas estudam essas explosões celestes com admiração e espanto. As supernovas oferecem um vislumbre da física extrema do universo. Ao decifrar sua luz, desvendamos os segredos da evolução estelar. Aprendemos sobre os elementos que compõem o nosso mundo e as forças que governam o cosmos. As estrelas, como nós, nascem, vivem e morrem. Sua história começa em vastas nuvens de gás e poeira, berçários estelares onde a gravidade atrai a matéria. Conforme a nuvem colapsa, ela se aquece, eventualmente desencadeando a fusão nuclear em seu núcleo. Uma estrela nasce. Por milhões, até bilhões de anos, a estrela existe em um estado de delicado equilíbrio. A pressão externa da fusão nuclear neutraliza a força gravitacional, mas esse equilíbrio não pode durar para sempre. Eventualmente, a estrela esgota seu combustível nuclear. Para estrelas massivas, muitas vezes maiores que o nosso Sol, esse esgotamento leva a um fim espetacular: uma explosão de supernova. O núcleo da estrela colapsa, provocando uma onda de choque que a rasga. As camadas externas são lançadas ao espaço, criando o espetáculo deslumbrante que observamos como uma supernova. As supernovas não são eventos uniformes. Elas vêm em diferentes tipos, cada uma com suas características únicas. Algumas resultam do colapso de estrelas massivas, como discutimos. Outras ocorrem em sistemas estelares binários, onde uma anã branca puxa matéria de sua companheira, eventualmente desencadeando uma explosão nuclear descontrolada. Os remanescentes dessas explosões, chamados de remanescentes de supernova, são igualmente fascinantes. Essas nuvens de gás e poeira em expansão brilham intensamente por milhares de anos, criando alguns dos objetos mais impressionantes no céu noturno. São também laboratórios cósmicos, permitindo-nos estudar a física de ambientes extremos. Um aspecto particularmente intrigante é a criação de elementos pesados. O intenso calor e pressão dentro de uma supernova forjam elementos mais pesados que o ferro, como ouro, prata e urânio. Esses elementos são espalhados pelo cosmos, eventualmente sendo incorporados em novas estrelas, planetas e até mesmo na própria vida. Supernovas como mensageiras cósmicas. As supernovas são mais do que apenas espetáculos de luz. São ferramentas poderosas para os astrônomos, fornecendo informações valiosas sobre o universo em que vivemos. Ao estudar a luz dessas explosões, podemos medir distâncias através do cosmos. As supernovas do tipo Ia, em particular, são incrivelmente úteis. Elas explodem com um brilho previsível,
permitindo que os astrônomos as usem como velas padrão para medir distâncias de galáxias distantes. Essas informações nos ajudam a mapear o universo e a entender sua expansão. Mas as supernovas revelam muito mais do que distância. Elas oferecem pistas sobre a composição de estrelas e galáxias, a natureza da energia escura e até mesmo o universo primitivo. Cada explosão é uma mensagem do cosmos, esperando para ser decifrada. Os elementos forjados no coração de uma supernova não se limitam aos remanescentes da explosão. Eles são espalhados por toda parte, semeando o meio interestelar com os blocos de construção de planetas, estrelas e até mesmo da própria vida. Pense nisso: o ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos, o ouro em suas joias. Todos esses elementos foram criados bilhões de anos atrás, dentro da fornalha ardente de uma supernova. Nós somos, literalmente, poeira estelar. As supernovas não são apenas eventos destrutivos. Elas são essenciais para a evolução do universo, impulsionando o ciclo de nascimento e morte estelar. Sem elas, o universo seria um lugar muito diferente, desprovido dos elementos pesados necessários para o surgimento de vida complexa. O universo, transformado, vida, morte e renascimento entre as estrelas. Ao contemplarmos uma supernova, estamos testemunhando não apenas a morte de uma estrela, mas um grande ciclo cósmico em ação. Um ciclo de transformação, de criação e destruição, em uma escala que é ao mesmo tempo humilde e inspiradora. A morte de uma estrela fornece as sementes para o nascimento de novas estrelas. Os elementos pesados forjados no coração da supernova serão eventualmente incorporados em novos sistemas solares, talvez até dando origem à vida em planetas distantes. O universo é um lugar vasto e misterioso, cheio de maravilhas e beleza. As supernovas, em todo o seu poder e glória, nos lembram da interconexão de tudo no cosmos. Elas são um testemunho do ciclo infinito de criação e destruição que impulsiona a evolução do universo que chamamos de lar. Acreditem, o Sol é muito mais do que aparenta. Ele é um gigante incandescente, uma usina nuclear colossal que guarda segredos fascinantes. O Sol, que para nós parece ser gigantesco e imponente, é considerado uma estrela de tamanho médio pela astronomia. É como se ele fosse o Zé Mané do rolê cósmico. Parece até um absurdo, né? Mas a verdade é que existem outras estrelas no universo muito, mas muito maiores que o Sol. Gigantes vermelhas, supergigantes azuis. Essas sim fazem o nosso astro-rei parecer um grão de areia. Para vocês terem uma ideia, a estrela Vei Canis Majoris, uma hipergigante vermelha, é 1.800 vezes maior que o Sol. Se colocássemos essa belezinha no lugar do Sol, ela engoliria a Terra, Marte, Júpiter e ainda sobraria espaço. Mas calma, não precisa entrar em pânico. O Sol pode não ser o rei do universo, mas é a estrela mais importante para nós, terráqueos. É a energia do Sol que possibilita a vida na Terra, que aquece o nosso planeta e que ilumina os nossos dias. Você já se perguntou quanto tempo a luz do Sol leva para chegar até nós? A resposta é cerca de 8 minutos. Parece pouco, né? Mas para a luz, que viaja a uma velocidade absurda de 300 mil quilômetros por segundo, 8 minutos é um bom tempo. Para entender melhor, imagine que você acendeu uma lanterna apontada para um amigo que está a alguns metros de distância. A luz da lanterna chega instantaneamente, certo? Mas isso acontece porque a distância é muito pequena. Agora imagine que você tem uma lanterna super potente que consegue iluminar a Lua. A luz dessa lanterna levaria cerca de 1 segundo para chegar até lá. Incrível, né? Com a luz do Sol é a mesma coisa. Só que a distância entre o Sol e a Terra é muito maior do que a distância entre a Terra e a Lua. São quase 150 milhões de quilômetros. Então, quando você olha para o Sol, lembre-se, você está vendo o passado. A luz que chega aos seus olhos foi emitida pelo Sol há 8 minutos atrás. É como se estivéssemos olhando para uma foto do Sol
com 8 minutos de atraso. E você aí, achando que o Sol era só uma bola de fogo, né? Na verdade, o Sol é uma gigantesca usina nuclear que funciona à base de fusão nuclear. E os ingredientes principais dessa receita explosiva são hidrogênio e hélio. Imagine só, o Sol é composto por 74% de hidrogênio, o elemento mais simples e abundante do universo. É como se ele fosse uma grande panela de pressão cheia de hidrogênio. Os outros 24% são compostos principalmente por hélio, o segundo elemento mais abundante do universo, com uma pitada de outros elementos mais pesados, como oxigênio, carbono e ferro. Mas como essa mistura toda gera energia? É aí que entra a mágica da fusão nuclear. No núcleo do Sol, a pressão e a temperatura são tão extremas que os átomos de hidrogênio se fundem, formando átomos de hélio. E essa fusão libera uma quantidade absurda de energia na forma de luz e calor. É como se milhões de bombas atômicas explodissem a cada segundo dentro do Sol. Mas calma, essa energia é liberada de forma controlada e gradual, o que garante a estabilidade do Sol e, consequentemente, a vida na Terra. Se você acha que o verão brasileiro é quente, prepare-se para derreter. A temperatura da superfície do Sol é de aproximadamente 5.500 graus Celsius. É tão quente que derreteria qualquer coisa que chegasse perto, como se fosse manteiga em uma frigideira. Mas acredite, essa temperatura é fichinha se comparada ao núcleo do Sol, onde a temperatura pode chegar a 15 milhões de graus Celsius. É como se fosse o inferno em chamas multiplicado por 1000. Para você ter uma ideia, o metal mais resistente que conhecemos, o tungstênio, derrete a 3.422 graus Celsius. Ou seja, no Sol, ele viraria gás em um piscar de olhos. E essa temperatura infernal não é à toa. É essa energia colossal que mantém o Sol brilhando e aquecendo o nosso planeta a milhões de quilômetros de distância. Então, da próxima vez que reclamar do calor, lembre-se que poderia ser muito pior. Agradeça ao Sol por nos proporcionar uma temperatura agradável aqui na Terra, porque lá em cima a coisa pega fogo. Preparem-se para viajar no tempo, porque o Sol é mais velho do que você imagina. Ele já brilha no céu há cerca de 4,6 bilhões de anos. É tempo pra caramba, né? Para você ter uma ideia, a Terra se formou há cerca de 4,54 bilhões de anos. Ou seja, o Sol já estava brilhando por aqui quando o nosso planeta ainda era um bebê. E como ele surgiu? O Sol, assim como todas as estrelas, nasceu de uma nuvem gigante de gás e poeira chamada nebulosa. Essa nebulosa começou a se contrair por causa da gravidade, formando um disco em rotação. No centro desse disco, a matéria se acumulou e se aqueceu cada vez mais, até que a temperatura e a pressão se tornaram tão intensas que deram início à fusão nuclear. E assim nasceu o Sol. E ele não vai durar para sempre. Daqui a alguns bilhões de anos, o Sol vai começar a ficar sem combustível e vai se transformar em uma gigante vermelha, engolindo os planetas mais próximos, incluindo a Terra. Mas calma, ainda temos muito tempo para aproveitar o calorzinho do nosso astro-rei. No centro do nosso palco cósmico está o Sol, uma estrela que dita os passos de todos os planetas ao seu redor, incluindo a Terra. Essa dança é possível graças à força da gravidade. É ela que mantém os planetas presos em suas órbitas, girando em torno do Sol como bailarinos em um carrossel. Imagine o Sol como um maestro, guiando seus músicos celestes em uma sinfonia de movimentos precisos e harmônicos. E a fonte de toda a vida em nosso planeta é uma bola gigante de gás incandescente, emitindo luz e calor que sustentam a vida como a conhecemos. Mas o Sol é muito mais do que apenas uma fonte de energia. Ele é um objeto de imensa massa, com uma força gravitacional poderosa que molda o nosso sistema solar. Imagine o Sol como um ímã gigante, atraindo tudo ao seu redor. Planetas, asteroides, cometas.
Todos esses objetos celestes são mantidos em suas órbitas pela força gravitacional do Sol. É como se o Sol estivesse segurando as rédeas de um carrossel gigante, guiando seus passageiros em uma dança eterna. A gravidade é uma das forças fundamentais da natureza. É ela que nos mantém presos ao chão, que faz a chuva cair e que mantém a Lua em órbita da Terra. A gravidade é uma força de atração entre objetos com massa. Quanto maior a massa de um objeto, maior a sua força gravitacional. Pense na gravidade como uma corda invisível que conecta todos os objetos no universo. É essa corda que mantém os planetas em órbita das estrelas, as estrelas em órbita das galáxias, e as galáxias se movendo dentro de aglomerados de galáxias. O Sol, com sua enorme massa, não apenas exerce uma força gravitacional poderosa, mas também distorce o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Imagine uma bola de boliche colocada sobre um trampolim. A bola deforma o tecido do trampolim, criando uma curvatura. O Sol faz o mesmo com o espaço-tempo. Os planetas, então, se movem ao longo dessas curvas, como bolas de gude rolando ao redor da bola de boliche. É essa curvatura no espaço-tempo que causa a órbita dos planetas ao redor do Sol. Cada planeta em nosso sistema solar tem sua própria órbita única ao redor do Sol. Alguns planetas, como Mercúrio e Vênus, têm órbitas mais próximas do Sol e se movem mais rapidamente. Outros, como Marte e Júpiter, têm órbitas maiores e se movem mais lentamente. Imagine um carrossel com cavalos em diferentes distâncias do centro. Os cavalos mais próximos do centro giram mais rápido, enquanto os cavalos mais distantes giram mais lentamente. É assim que os planetas se movem em torno do Sol, cada um em sua própria pista, em uma dança coreografada pela gravidade. Assim como os planetas orbitam o Sol, o próprio Sol também está em movimento. Ele orbita o centro da Via Láctea, nossa galáxia natal. A Via Láctea é uma galáxia espiral, e o Sol está localizado em um de seus braços espirais. A cerca de 2/3 da distância do centro galáctico, imagine um carrossel gigante, com o Sol e bilhões de outras estrelas girando em torno do centro. O Sol está em constante movimento, viajando a uma velocidade incrível em sua jornada épica ao redor do centro da Via Láctea. O que faz o Sol e bilhões de outras estrelas orbitarem o centro da Via Láctea? A resposta é um objeto de massa inimaginável, um buraco negro supermassivo. Esse buraco negro, localizado no centro da galáxia, exerce uma força gravitacional tão poderosa que mantém todos os objetos da Via Láctea em órbita. Imagine um ímã gigante, com uma força de atração tão poderosa que nada pode escapar de sua influência. É assim que o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea domina a dinâmica da galáxia, mantendo o Sol e bilhões de outras estrelas em sua dança cósmica. O Sol leva cerca de 225 milhões de anos para completar uma volta ao redor do centro da Via Láctea. Isso significa que, desde que os dinossauros caminhavam pela Terra, o Sol completou apenas cerca de 20 órbitas galácticas. É uma escala de tempo difícil de compreender, mas que destaca a vastidão do universo e a constância dos movimentos celestes. Imagine um relógio cósmico, onde cada tique representa milhões de anos. Nessa escala de tempo, a jornada do Sol ao redor da Via Láctea seria um evento lento e majestoso, um testemunho da paciência e da grandeza do cosmos. Do nosso pequeno planeta, podemos contemplar a vastidão do universo e nos maravilhar com a beleza e a precisão dos movimentos celestes. Planetas orbitando estrelas, estrelas orbitando galáxias, galáxias se movendo em aglomerados, tudo em uma dança cósmica sem fim. Essa dança cósmica é uma lembrança da nossa conexão com o universo. Não estamos separados dos eventos celestes, mas somos participantes ativos nesse balé interminável, um espetáculo de tirar o fôlego que se desenrola há bilhões de anos e continuará por bilhões de anos. A Terra é um planeta minúsculo nesse rolê todo. Será que em bilhões de estrelas e planetas, só a gente tirou a sorte grande?
A busca por vida extraterrestre é uma aventura e tanto. Para começar, precisamos achar um lugarzinho na medida no espaço, tipo a história da Cachinhos Dourados. Nem muito perto, nem muito longe da estrela, com temperatura ideal para a água líquida. Essa faixa mágica é chamada de zona habitável. Na Terra, a gente vive nessa zona, por isso temos oceanos, chuvas e açaí. E por falar em água, preparem-se para conhecer Europa, lua de Júpiter. Debaixo de uma crosta de gelo gigante, os cientistas acreditam que existe um oceano enorme, maior que todos da Terra juntos. E onde tem água, pode ter vida. Imaginem só, alienígenas surfistas. Mas calma lá, não precisa ser um ET estilo Hollywood, com anteninhas e raios laser. A vida fora da Terra pode ser microscópica, tipo bactérias espaciais, ou completamente diferente de tudo que a gente conhece. Aí sim seria radical. A busca por micróbios verdes, ou tentáculos. A galera da ciência está a 1000 por hora procurando por esses ETs, de bactérias a polvo alienígenas. Telescópios poderosos vasculham o espaço, sondas espaciais exploram planetas e luas. A NASA, inclusive, tem missões planejadas para a Europa. Quem sabe a gente não encontra uns camarões alienígenas por lá. Encelados. Outro contender gelado. E não é só a Europa que chama a atenção. Encélado, lua de Saturno, também tem um oceano subterrâneo. E o mais legal, ele lança jatos de água para o espaço. É água de graça para a viagem interplanetária. Titã. Um sonho de metano. Já em Titã, a maior lua de Saturno, a coisa fica ainda mais diferente. Em vez de água, os rios e lagos são de metano líquido. Imaginem o churrasquinho alienígena nesse lugar. Mas quem sabe, né? Vida extraterrestre pode ser mais estranha do que a gente imagina. Encontrar vida fora da Terra é como procurar uma agulha num palheiro. O universo é gigantesco e a gente ainda conhece tão pouco. Mas a gente não desiste. A curiosidade humana é maior que qualquer galáxia. Continue olhando para cima. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se, podemos não estar sozinhos. A busca por vida extraterrestre é uma jornada fascinante, cheia de mistérios e descobertas. E você, está pronto para a aventura? Nossa Lua, uma visão familiar no céu noturno, está lentamente se afastando da Terra. É um processo gradual, acontecendo a uma taxa de cerca de 3,8 centímetros por ano. Isso pode parecer insignificante, mas ao longo de milhões de anos, essa distância se torna considerável. Este fenômeno fascina astrônomos e cientistas há séculos, levando-os a estudar a relação complexa entre a Terra e sua companheira celestial. Entender por que a Lua está se afastando exige mergulhar no mundo fascinante da mecânica celeste e da interação entre gravidade, marés e rotação planetária. É uma história que envolve forças agindo a distâncias e escalas de tempo vastas, moldando a própria natureza do nosso sistema solar. A principal razão para o afastamento da Lua está na interação gravitacional entre a Terra e a Lua, particularmente no efeito das marés. Conforme a Terra gira, a gravidade da Lua puxa os oceanos do nosso planeta, criando protuberâncias de água nos lados voltados para a Lua e no lado oposto. Essas protuberâncias são o que experimentamos como marés altas. Essas protuberâncias de maré não são estáticas. Devido à rotação da Terra, a protuberância de maré situada à frente da órbita da Lua cria um puxão gravitacional na Lua. Esse puxão transfere uma pequena quantidade de energia para a Lua, fazendo com que ela acelere ligeiramente em sua órbita. Conforme a Lua ganha energia e acelera, ela não se move mais rápido pelo espaço. Em vez disso,
Essa energia adicional faz com que a Lua se mova um pouco mais longe da Terra em sua órbita elíptica. É uma dança celestial delicada, onde a rotação da Terra está gradualmente transferindo energia para a órbita da Lua, fazendo-a espiralar lentamente para fora. Esse processo é incrivelmente lento e gradual, mas ao longo de escalas de tempo geológicas, teve um impacto profundo no sistema Terra-Lua. É uma prova do incrível poder da gravidade e das maneiras sutis, mas profundas, pelas quais os corpos celestes interagem uns com os outros. As mesmas forças gravitacionais responsáveis pelo afastamento da Lua também são responsáveis por outro fenômeno fascinante, a rotação síncrona da Lua. Isso significa que a Lua gira em seu eixo na mesma velocidade em que orbita a Terra. Como resultado, sempre vemos o mesmo lado da Lua da Terra. Essa rotação síncrona não é uma coincidência. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade da Terra exerceu forças de maré na forma ligeiramente oblonga da Lua. Essas forças gradualmente diminuíram a rotação da Lua até que ela ficasse travada gravitacionalmente com a Terra, travada pela maré, sempre nos mostrando a mesma face. O lado da Lua que está voltado para longe da Terra, muitas vezes chamado de lado escuro, é um nome impróprio. Ele recebe tanta luz solar quanto o lado próximo, mas permanece oculto da nossa visão devido à rotação síncrona da Lua. Durante séculos, este hemisfério oculto da Lua permaneceu um mistério, envolto em especulação e imaginação. Foi somente com o início da era espacial que finalmente conseguimos vislumbrar o lado oculto da Lua. Esse avanço veio por cortesia da sonda espacial Luna 3 da União Soviética, que em 1959 transmitiu as primeiras imagens desta paisagem lunar oculta. Um marco soviético, Luna 3, e o primeiro vislumbre. A missão Luna 3 foi um triunfo da exploração espacial inicial. Lançada em 4 de outubro de 1959, a sonda Luna 3 embarcou em uma jornada para circundar a Lua e capturar imagens de seu lado oculto. A espaçonave estava equipada com um sistema de imagem simples, mas engenhoso, que usava filme fotográfico, que era automaticamente revelado e escaneado a bordo da espaçonave. Em 7 de outubro de 1959, a Luna 3 retornou com sucesso às primeiras imagens do lado oculto lunar. Essas imagens granuladas e de baixa resolução causaram sensação em todo o mundo. Elas revelaram um lado da Lua que era totalmente diferente da face familiar que vemos da Terra. Uma tapeçaria de crateras e bacias. As características únicas do lado oculto. As imagens retornadas pela Luna 3 e missões subsequentes revelaram um lado oculto da Lua que era fortemente craterizado e não tinha os grandes e escuros mares que caracterizam o lado próximo. Pensa-se que essa diferença na aparência se deve a variações na crosta lunar e no histórico de atividade vulcânica na Lua. O lado oculto também abriga algumas das áreas mais antigas e mais craterizadas do Sistema Solar. Essas antigas bacias de impacto fornecem uma janela para o início do Sistema Solar, preservando um registro do intenso bombardeio que ocorreu bilhões de anos atrás. Além de seu papel em influenciar as marés da Terra e sua fascinante rotação síncrona, a Lua é um objeto celeste cheio de características intrigantes. Por exemplo, apesar de não emitir sua própria luz, a Lua brilha intensamente no céu noturno. Essa luminosidade se deve à sua capacidade de refletir a luz solar. A influência da Lua é única para a Terra, mas o fenômeno da rotação síncrona é observado em outros sistemas celestes também.
Muitas luas em nosso sistema solar estão gravitacionalmente presas aos seus planetas hospedeiros, sempre mostrando a mesma face. Plutão e sua maior lua, Caronte, levam a rotação síncrona a outro nível. Eles estão gravitacionalmente presos um ao outro, eternamente voltados um para o outro em uma dança cósmica. À medida que a Lua continua seu lento afastamento, sua influência na Terra diminuirá gradualmente ao longo de escalas de tempo incrivelmente longas. Embora isso tenha efeitos insignificantes em nossas vidas, ao longo de bilhões de anos, levará a mudanças sutis na rotação da Terra, nas marés e até na duração de um dia. A jornada da Lua para longe da Terra é um lembrete profundo da natureza dinâmica do nosso sistema solar. É uma história de mecânica celeste, interação gravitacional e as forças sutis, mas persistentes, que moldam o cosmos. À medida que continuamos a explorar o universo, ganhamos uma apreciação mais profunda da interconexão de todas as coisas e das maravilhas que aguardam nossa descoberta. Uma base na Lua? O que vão inventar depois? Carros voadores? Casas que se limpam sozinhas? Ah, espera! Já pensou trocar o trânsito infernal por um passeio lunar? Em vez de ficar preso no congestionamento, você desviaria de meteoros. Imagina só, sem vizinhos barulhentos, só o silêncio e talvez o ronco de algum astronauta. Parece ficção científica, mas morar na Lua pode estar mais perto do que a gente imagina. Construir uma base lunar não é moleza, ou melhor, não é um passeio na Lua, né? Primeiro, precisamos descobrir como levar todo aquele material de construção para lá. Depois tem a questão do oxigênio. Não dá para simplesmente sair para respirar um ar puro. E nem me fale na falta de delivery de pizza. O que um pioneiro lunar vai fazer quando bater aquela vontade de uma calabresa com borda recheada? Temos alguns problemas sérios para resolver antes de fazer as malas para a vida lunar. Então, por que se importar com a Lua? Bem, para começar, é nossa vizinha celestial mais próxima. Pense nela como um laboratório científico gigante no espaço. Podemos estudar a Lua para aprender mais sobre a Terra e o Sistema Solar. Além disso, ela pode ser um trampolim para futuras explorações, tipo um pit stop no caminho para Marte. E, vamos combinar, quem não gostaria de se gabar de ter uma casa de férias na Lua? Você sabia que o primeiro objeto feito pelo homem a pousar na Lua foi a Luna 2, uma espaçonave soviética, lá em 1959? E olha só, as pegadas deixadas pelos astronautas da Apollo ficarão lá por milhões de anos, sem vento ou chuva para apagá-las. E uma engraçada, você pesaria menos na Lua devido à sua gravidade mais fraca. Chegou a hora de finalmente alcançar aquele peso dos sonhos. A Lua é cheia de surpresas. Poeira lunar. Não é só para pegadas de astronauta. Falando em poeira lunar, ela é mais do que um incômodo para os astronautas. Os cientistas acreditam que podemos usá-la para construir estruturas na Lua. Imagine só, casas feitas de poeira lunar. Uma construção ecologicamente correta, né? E tem mais, a poeira lunar pode até ser a chave para gerar energia solar na Lua. Quem diria que a poeira poderia ser tão útil? Viagem espacial. Não é ciência de foguete. Bem, na verdade, meio que é. Chegar à Lua não é fácil. É preciso muita inteligência, engenharia e, sejamos honestos, muito dinheiro. Mas ei, é isso que torna tudo tão emocionante, certo? O desafio de expandir os limites da engenhosidade humana. Imagine a cara do seu vizinho quando você disser que vai viajar para a Lua. Claro, você pode ter que explicar para sua avó que não é exatamente um bate-volta no fim de semana. Só não espere serviço de quarto. A vida na Lua seria, bem, diferente. Para começar, você teria que se acostumar a comer em gravidade zero. E esqueça o banho de sol. Você precisará de um traje espacial para se proteger dos raios nocivos do sol. Mas, pelo menos, você terá a melhor vista do sistema solar. Pode não ser a praia de todo mundo,
mas viver na Lua seria uma aventura no mínimo. O futuro da Lua é cheio de possibilidades. Veremos cidades lunares, operações de mineração na Lua, resorts turísticos. Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a Lua sempre capturou nossa imaginação e continuará a fazê-lo por gerações. Quem sabe que descobertas incríveis nos aguardam em nossa vizinha celestial? Um pequeno passo para você, um salto gigante para a sua imaginação. Então, aí está, um vislumbre do mundo maluco e maravilhoso da construção de uma base na Lua. É um desafio monumental, sem dúvida, mas também uma oportunidade incrivelmente emocionante. E quem sabe, talvez um dia todos nós estejamos fazendo as malas para umas férias lunares. Só não se esqueça de levar suas botas lunares. Esse pontinho vermelho no céu noturno nos fascina há séculos. Talvez seja a cor, talvez seja o mistério, ou talvez seja a esperança de que Marte possa ser nosso próximo lar. Por eras, olhamos para Marte, criamos histórias sobre marcianos e enviamos robôs para explorar suas planícies empoeiradas. Agora, estamos falando em enviar humanos. Por quê? Qual é o grande fascínio com Marte? Não é exatamente um paraíso. É frio, é seco e o ar é, bem, basicamente inexistente. Para nós, humanos, pelo menos. Mas isso não parece diminuir nosso entusiasmo. Talvez seja o desafio. Talvez seja a aventura. Ou talvez seja apenas que os humanos têm o talento de tornar o impossível possível. Seja qual for o motivo, uma coisa é clara: Marte nos fisgou. E quem sabe, talvez um dia sejamos nós os que chamaremos Marte de lar. Vamos ser realistas por um segundo. Marte não é a Terra 2.0. Tem cerca de metade do tamanho do nosso planeta e é muito mais frio. Pense em temperaturas médias de menos 62 graus Celsius. Credo! Esqueça as florestas exuberantes e os oceanos brilhantes. Marte é um deserto seco e empoeirado com uma atmosfera muito fina, principalmente dióxido de carbono. Não é exatamente respirável para nós, humanos que amam oxigênio, mas a paisagem marciana é bem épica. Estamos falando de vulcões gigantes, cânions profundos e calotas polares. Há até evidências de que a água já fluiu em Marte, esculpindo rios e lagos. Para onde foi tudo? Esse é um dos mistérios que estamos morrendo de vontade de resolver. Então, Marte é frio, é seco e fica muito longe de casa. Mas, ei, pelo menos a vista é de outro mundo. Vamos falar de sobrevivência. Se levamos a sério a ideia de viver em Marte, temos alguns obstáculos importantes para superar. Primeiro, aquele probleminha chato de respirar. Com quase nenhum oxigênio na atmosfera, precisaríamos levar nosso próprio suprimento de ar ou encontrar uma maneira de produzi-lo em Marte. Os cientistas estão trabalhando nisso, explorando maneiras de extrair oxigênio das rochas e do gelo marcianos. Depois, há a radiação. Ao contrário da Terra, Marte não tem um campo magnético forte para protegê-lo da radiação espacial nociva. Isso significa que precisaríamos construir habitats à prova de radiação ou arriscar queimaduras solares graves e coisas piores. E não vamos esquecer o solo marciano. É tóxico para os humanos, então não podemos simplesmente plantar um jardim e pronto. Precisaríamos desenvolver maneiras de cultivar alimentos em ambientes controlados, talvez usando hidroponia ou outras técnicas inovadoras. Viver em Marte seria um desafio constante, mas, ei, os humanos são muito engenhosos. Onde há vontade e muita ciência, há um caminho. A ideia de chegar a Marte já existe há algum tempo. Escritores de ficção científica enviam humanos ao planeta vermelho há décadas. Mas agora está começando a aparecer menos ficção e mais uma possibilidade real. A NASA, a grande chefona da exploração espacial, estuda Marte diligentemente há anos, enviando rovers para explorar o terreno e conduzir experimentos. Seu objetivo a longo prazo? Colocar humanos em Marte, talvez em algum momento na década de 2030. Mas eles não estão sozinhos. Empresas privadas, como a SpaceX, de Elon Musk, também estão de olho em um pedaço do bolo marciano. A SpaceX
tem sonhos ainda maiores, falando em construir uma cidade autossustentável em Marte. Que ambição! Com todas essas mentes brilhantes trabalhando em direção ao mesmo objetivo, parece que estamos no início de uma nova era na exploração espacial. Preparem-se para a decolagem. Construindo uma casa, tijolo por tijolo marciano. Então, digamos que chegamos a Marte. E agora? Bem, não podemos simplesmente armar uma barraca e pronto. Vamos precisar de um lugar para viver, trabalhar e talvez até cultivar alguns tomates marcianos. Cientistas e engenheiros já estão pensando em designs de habitat. Pense em módulos infláveis, estruturas impressas em 3D ou até mesmo moradias subterrâneas para nos proteger da radiação. Precisaremos ser criativos e utilizar os recursos que Marte tem a oferecer. Falando em recursos, alguém disse: concreto marciano? Sim, os pesquisadores estão explorando a possibilidade de usar o solo marciano para criar materiais de construção. É como brincar de Lego espacial. Construir uma nova casa em um novo planeta não será fácil, mas... Ei, os humanos são muito bons em se adaptar e superar desafios. Basta olhar para o que fizemos com a Terra, para o bem ou para o mal. A etiqueta de preço do planeta vermelho. Vale a pena ou é desperdício? Vamos encarar. Enviar humanos para Marte não será barato. Estamos falando de bilhões, se não trilhões de dólares. É o suficiente para fazer até os bilionários mais ricos suarem frio. Então a grande questão é: vale a pena? Alguns argumentam que o dinheiro poderia ser melhor gasto resolvendo problemas aqui na Terra, como pobreza, fome ou mudanças climáticas. E eles têm razão. Temos muito trabalho a fazer aqui em casa. Mas outros argumentam que explorar Marte é um investimento em nosso futuro. Pode levar a descobertas científicas, avanços tecnológicos e talvez até a descoberta de vida fora da Terra. Além disso, é simplesmente legal. Em última análise, a decisão de ir ou não para Marte é complexa. É um ato de equilíbrio entre prioridades, recursos e um pouco de ousadia para sonhar grande. Plano B. Marciano da humanidade. Um seguro para a espécie. Sejamos realistas. A Terra não está ficando mais jovem. Temos mudanças climáticas, esgotamento de recursos e a ameaça sempre presente de asteroides. É o suficiente para fazer você querer arrumar as malas e rumar para as colinas marcianas. Alguns veem Marte como um potencial bote salva-vidas para a humanidade. Um plano B caso as coisas deem errado em nosso planeta natal. Se pudermos estabelecer uma colônia autossustentável em Marte, isso poderia garantir a sobrevivência de nossa espécie, mesmo que o pior acontecesse com a Terra. Claro, transformar Marte na Terra 2.0 não é exatamente um passeio no parque. Exigiria a terraformação do planeta, tornando-o mais hospitaleiro para a vida humana. Pense em engrossar a atmosfera, aquecer a temperatura e talvez até adicionar alguns oceanos para completar. É uma aposta arriscada. Mas, ei, se há uma coisa em que os humanos são bons, é desafiar as probabilidades. Quem sabe? Talvez um dia estejamos tomando margaritas marcianas nas praias do planeta vermelho. Sejamos honestos. Os humanos são criaturas curiosas. Somos exploradores por natureza, sempre impulsionados a ultrapassar os limites do possível e explorar o desconhecido. Está em nosso DNA. E o que poderia ser mais desconhecido, mais atraente, do que a vasta extensão do espaço? Marte, com seu fascínio vermelho ferrugem, nos convida a desvendar seus segredos. Já houve vida em Marte? Pode haver vida lá agora? Essas são as perguntas que mantêm os cientistas acordados à noite. Além das descobertas científicas, há algo romântico na ideia de humanos se aventurarem no cosmos, estabelecendo um ponto de apoio em outro mundo. Isso fala ao nosso senso de aventura, nosso desejo de deixar nossa marca no universo. O chamado do desconhecido é uma força poderosa. E Marte, nosso vizinho vermelho no vasto oceano cósmico, é um canto de sereia que não podemos resistir. Então, vamos nos mudar para Marte? O tempo dirá.
Algum dia viveremos em Marte? É a pergunta de $1 milhão. E no momento, não há uma resposta fácil. Os desafios são imensos, o custo é astronômico, literalmente, e a tecnologia ainda está em desenvolvimento. Mas apesar de tudo isso, há uma sensação de otimismo no ar. A cada ano que passa, estamos avançando em nossa compreensão de Marte e em nossa capacidade de chegar lá. O sonho de humanos caminhando no planeta vermelho está começando a parecer menos ficção científica e mais uma inevitabilidade. Acontecerá em nosso tempo de vida? Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa é certa: a jornada para Marte já começou. E quem sabe, talvez um dia nossos descendentes sejam aqueles que olharão para a Terra, compartilhando histórias dos pioneiros que ousaram fazer do planeta vermelho seu lar. Até lá, continuaremos explorando, inovando e sonhando com o dia em que finalmente poderemos responder à pergunta: estamos sozinhos no universo? Em 1977, a humanidade embarcou em uma missão ambiciosa para explorar os confins do nosso sistema solar. 2 sondas robóticas, Voyager 1 e Voyager 2, foram lançadas ao espaço, carregando consigo as esperanças e os sonhos da humanidade. As missões Voyager foram projetadas para aproveitar um raro alinhamento planetário que ocorre apenas uma vez a cada 176 anos. Este alinhamento permitiria que as sondas usassem a gravidade de cada planeta para se impulsionarem para o próximo, permitindo que visitassem todos os 4 planetas gasosos gigantes: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Além de sua missão principal de exploração planetária, as sondas Voyager também foram encarregadas de um objetivo muito maior: carregar uma mensagem da Terra para quaisquer potenciais civilizações extraterrestres que pudessem encontrá-las na vastidão do espaço interestelar. As sondas Voyager são verdadeiros testemunhos da engenhosidade humana e da nossa sede insaciável por conhecimento e exploração. Mesmo depois de 4 décadas, elas continuam enviando dados valiosos da fronteira do espaço interestelar, inspirando gerações futuras. As missões Voyager foram concebidas como uma forma de aproveitar um raro alinhamento planetário que permitiria que uma sonda espacial visitasse todos os 4 planetas gasosos gigantes. Este alinhamento, que ocorre apenas uma vez a cada 176 anos, proporcionou uma oportunidade única de estudar esses planetas em detalhes e usar sua gravidade para impulsionar a sonda para o próximo destino. Esta grande volta pelo sistema solar externo foi possibilitada por uma técnica conhecida como assistência gravitacional. À medida que uma sonda se aproxima de um planeta, ela é acelerada pela gravidade do planeta. Ao planejar cuidadosamente a trajetória da sonda, os controladores da missão podem usar essa atração gravitacional para alterar a velocidade e a direção da sonda, efetivamente lançando-a para o próximo alvo. As sondas Voyager foram lançadas em trajetórias que as levariam primeiro por Júpiter e Saturno. A Voyager 1 então continuou em um caminho que a levaria para fora do plano do sistema solar, enquanto a Voyager 2 foi direcionada para um curso que a levaria por Urano e Netuno. A grande volta foi um sucesso retumbante, fornecendo aos cientistas uma riqueza de novas informações sobre os planetas externos e suas luas. As missões Voyager revolucionaram nossa compreensão do sistema solar e abriram caminho para futuras missões de exploração. Em 25 de agosto de 2012, a Voyager 1 fez história ao se tornar o primeiro objeto feito pelo homem a entrar no espaço interestelar. Esta ocasião marcante marcou um novo capítulo na exploração do cosmos pela humanidade. O espaço interestelar é a região entre as estrelas que não é influenciada pelo vento solar, um fluxo de partículas carregadas que flui constantemente do Sol. Os instrumentos da Voyager 1 detectaram uma queda acentuada no número de partículas do vento solar, indicando que ela havia cruzado a fronteira conhecida como heliopausa e entrado no reino do espaço interestelar. Em 2025,
A Voyager 1 está a mais de 14,9 bilhões de milhas da Terra e continua se afastando do Sol a uma velocidade de cerca de 38 mil milhas por hora. Apesar de sua vasta distância, a Voyager 1 continua enviando dados valiosos sobre o meio interestelar, fornecendo aos cientistas insights sem precedentes sobre esta região inexplorada do espaço. A jornada da Voyager 1 é um testemunho da incrível durabilidade e longevidade de seu design. Apesar de estar exposta às condições adversas do espaço por mais de 4 décadas, a sonda continua a operar notavelmente bem, um testemunho da habilidade e engenhosidade dos engenheiros que a construíram. Voyager 2, Embaixadora Interestelar. Enquanto a Voyager 1 detém a distinção de ser o objeto feito pelo homem mais distante da Terra, sua irmã gêmea, a Voyager 2, não é menos impressionante em suas realizações. A Voyager 2 seguiu sua irmã gêmea para o espaço interestelar em 5 de novembro de 2018, tornando-se o segundo objeto feito pelo homem a alcançar este feito. Ao contrário da Voyager 1, que passou por Júpiter e Saturno em uma trajetória que a levou para fora do plano do Sistema Solar, o caminho da Voyager 2 foi projetado para levá-la por todos os 4 planetas gasosos gigantes. Esta grande volta pelo Sistema Solar externo forneceu aos cientistas uma riqueza de novas informações sobre esses planetas e suas luas. As observações da Voyager 2 sobre Urano e Netuno foram particularmente inovadoras, já que esses planetas nunca haviam sido visitados por uma sonda espacial antes. A sonda revelou a presença de novos anéis e luas, e forneceu imagens impressionantes desses mundos distantes. Assim como sua irmã gêmea, a Voyager 2 carrega um disco de ouro contendo sons e imagens da Terra, uma mensagem em uma garrafa lançada no oceano cósmico. Embora a probabilidade de contato extraterrestre seja pequena, as sondas Voyager servem como embaixadoras da humanidade, carregando nossas esperanças e sonhos para as estrelas. Preso a ambas as sondas, Voyager está uma cápsula do tempo única e poética, um disco fonográfico de cobre banhado a ouro de 12 polegadas, conhecido como disco de ouro. Este disco contém uma seleção de sons e imagens, cuidadosamente escolhidos para representar a diversidade da vida e da cultura na Terra. O disco de ouro se destina a ser uma mensagem para quaisquer civilizações extraterrestres que possam encontrar as sondas Voyager em um futuro distante, um testemunho da esperança de que não estejamos sozinhos no universo. O conteúdo do disco de ouro foi selecionado por um comitê presidido pelo renomado astrônomo Carl Sagan. O disco contém saudações em 55 idiomas, uma coleção de músicas de todo o mundo e uma variedade de sons naturais, como o som do vento, da chuva e de chamados de animais. O disco também inclui 115 imagens codificadas em formato analógico, representando cenas da natureza, anatomia humana e nossas conquistas tecnológicas. Essas imagens oferecem um vislumbre da beleza e complexidade da vida em nosso planeta. O disco de ouro é um poderoso símbolo da curiosidade humana, criatividade e o desejo de se conectar com algo além de nós mesmos. É uma mensagem em uma garrafa lançada no oceano cósmico, um testemunho do duradouro espírito humano de exploração e da esperança de que, um dia, possamos nos encontrar como parte de uma comunidade galáctica maior.